Olá, começa agora o AgroMais Entrevista aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação para você. E claro, você sabe, em novembro começa aqui no Brasil a COP30, a Conferência do Clima, que promete reunir ambientalistas, pesquisadores e o setor produtivo para discutir os compromissos em relação ao meio ambiente. E o Brasil tem um grande potencial. Será que a gente está preparado para enfrentar os desafios de manter a resiliência em relação à utilização dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta de alimentos para diminuir a insegurança alimentar? Vamos saber sobre isso? Eu recebo aqui, então, no estúdio, para conversar com a gente sobre este assunto, a presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Silvia Masruá. Muito prazer, presidente, de recebê-la aqui no nosso estúdio mais uma vez. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez batendo um papo com vocês. Muito obrigada, Leandro. A senhora é muito gentil e o prazer é todo nosso, presidente. E como eu falei agora há pouco na abertura, quer dizer, a questão da produção sustentável talvez seja o grande desafio que a pesquisa agropecuária tem que enfrentar daqui para frente, como eu disse anteriormente, quer dizer, a questão da resiliência em relação às mudanças climáticas, queda significativa da oferta hídrica, por exemplo, quer dizer, e muitas vezes o contrário, quer dizer, uma enxurrada, como a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu queria ver com a senhora quais são, de fato, as principais linhas de pesquisa que a gente tem hoje em relação à questão da produção sustentável. Bem, acho que a gente poderia até dividir essa discussão em três pontos. Assim. O primeiro delas é a questão da genética, vamos dizer assim, prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, genes resistentes a algumas doenças e pragas que às vezes, dependendo também da região do país, ele é mais vulnerável ou não a pragas e doenças. Então essa é uma questão da genética, que a Embrapa já vem trabalhando e a gente pode falar um pouco mais, e isso vai envolver não só o melhoramento genético tradicional, entre novas tecnologias como a biotecnologia, edição gênica, e como a Embrapa vem trabalhando nesse campo. Depois tem as práticas de manejo mais sustentáveis também, os sistemas de produção que a gente desenvolveu nesses 52 anos, que hoje a Embrapa consegue fazer uma avaliação desde a área de grãos, fruticultura, carne, leite, como que a gente pode, culturas anuais, culturas perenes, como que a gente pode analisar, para ter uma agricultura mais resiliente. O que a gente já tem, mas o que a gente tem de gap, de gargalos para a gente desenvolver novas tecnologias para adaptação às mudanças climáticas e, consequentemente, para a mitigação dos gases de efeito estufa. Então tem a parte mais, vamos dizer, dos novos ativos, genética, mas também das práticas mais sustentáveis, E tudo isso, como que a gente pode usar esses dados, informações, esse conhecimento, essas tecnologias para subsidiar políticas públicas para que incentive o produtor cada vez mais a adotar práticas mais sustentáveis para que a agricultura ele consiga aumentar a produção e a produtividade, mas também adotando práticas mais sustentáveis, pensando aí na preservação do meio ambiente. A senhora fala, desculpa, isso a gente tem uma jornada aí, para trabalhar com os produtores. Deixa eu pegar o segundo ponto, presidente, essa questão das práticas que são os manejos mais adequados dentro da propriedade. A gente sabe que da porteira para dentro o produtor conhece muito. E a mim me parece, nos últimos anos, ele está mais aberto, inclusive, a receber a tecnologia, as inovações que estão sendo apresentadas. A gente sabe que o ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ela é um desses mecanismos. Mas, conversando com alguns pesquisadores, tem alguns desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, evitar que o ILPF também seja uma monocultura, por exemplo, só de eucalipto ou só de acácia. Então, como trabalhar essa questão da diversidade? Porque a gente sabe que não é só a diversidade da flora, mas a fauna também precisa estar preservada para que a microbiota, para que o ambiente esteja de fato mais saudável. É interessante, Leandro, porque a gente tem trabalhado, fazer uma análise, a Embrapa, ela trabalha com várias políticas públicas, para subsidiar e até para retroalimentar a nossa pesquisa, vamos dizer assim, de demandas que vêm do campo. Só para pegar, a gente tem todo o zoneamento agrícola de risco climático, por exemplo, que é aquela janela de plantio para 44 culturas, para 5 mil municípios, que subsidia o crédito rural, seguro rural, inclusive, a partir do Plano Safra desse ano, o ZAR, que é obrigatório para o crédito, Só para te dar um exemplo. Nós começamos a identificar que não era só a parte climática, a gente tinha que ver também o ZAR que nós estamos desenvolvendo agora, níveis de manejo.
Então, quais as práticas de manejo que o produtor está utilizando? E eu vou chegar no ILPF, que é a sua pergunta. O que acontece? O nível 1, aquele produtor que ainda faz muito revolvimento, e aquele que não adota ainda nenhuma das práticas. Nível 2 é aquele produtor que já faz alguma rotação, um exemplo, soja e milho. O 3 já está soja e milho e uma braquiária, já está mais preocupado com a cobertura. Estou dando exemplos bem... E o nível 4 é aquele que já está com as melhores práticas, adotando produtos de base biológica também, fazendo além da rotação, da diversificação. Então, manutenção da palhada. Da manutenção da palhada. Então, quer dizer, o cuidado também com o solo, que com também o solo. é importante. Nós temos vários indicadores, inclusive 3 ou 4 da fertilidade do solo. Então, isso aí, com esses indicadores que a gente vai analisando para classificar o produtor rural. E só para comentar com você, e aí a integração lavoura-pecuária-floresta, ele está já naquele que está no nível 3, no nível 4, já é um produtor que ele vê que ele tem, né, a rotação de soja, milho, ele entra com uma braquiária, está com eucalipto em volta, depois ele tem um animal ali naquela área para comer daquela pastagem, e aí ele já tem indicadores agronômicos, ambientais, porque aproveita matéria orgânica, bem-estar animal, então tem indicadores agronômicos, ambientais, econômicos e sociais ali que ele consegue num sistema integrado, né? Então, tudo isso, a Embrapa, analisando esses vários sistemas de produção, a gente tem trabalhado nesses perfis. Por que eu estou comentando isso com você? Porque ainda assim, a gente fez um estudo com 260 produtores, né, para levantar esses níveis de manejo, só no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Só 2 estados? Só 2 estados, 260 Quer dizer, não é uma radiografia nacional? Não. Só nesses 2 estados, uma amostra para a gente ver como que estão os níveis de perfis desses produtores. E que causou estranheza para nós é que 33% ainda no nível 1, 44% no nível 2, 18% no nível 3 e 4% só no nível 4 que a gente está falando. Então, isso mostra que a gente ainda precisa incentivar cada vez mais o produtor que, se ele passar do nível 1 para o nível 3 ou do nível 2 para o nível 3, quais os benefícios? Ele vai aumentar a produção e a produtividade, ele vai, do ponto de vista de trazer, né, melhores condições ambientais da região, melhorar a preservação, a questão hídrica. Então, assim, a gente vê todos os benefícios para trazer, para estimular que o produtor passe do nível 1 para o nível 2 ou para o nível 3. Presidente, a Embrapa, desculpa sem querer interromper, mas só para pegar esse gancho. Interessante. A Embrapa, ela é reconhecida por ter feito essa revolução verde, sobretudo no centro-oeste brasileiro, que era uma fronteira inexplorada, virou uma porteira aberta para o desenvolvimento a partir da pesquisa da Embrapa. No entanto, tem esses desafios que é exatamente convencer, quer dizer, como levar... A gente sabe, por exemplo, que a assistência técnica ela é fundamental e a ciência aplicada, que é o que a Embrapa faz, é ela que tem feito esses resultados. Quer dizer, por que há tanta dificuldade em fazer com que o produtor entenda que a tecnologia e a inovação é ela que vai fazer, de fato, que haja um desenvolvimento mais efetivo da propriedade rural? Porque eu acho que, assim, muitas vezes a gente gera tecnologia e, às vezes, não está chegando em tempo hábil também no produtor. Eu acho que é a questão da assistência técnica, pública e privada. Entendi. Ela não chega, porque na verdade, a gente precisa de multiplicadores também, né? Porque mais que a Embrapa faça um dia de campo, divulga as tecnologias, ela precisa desse braço da assistência técnica para criar multiplicadores para que isso realmente ganhe escala. Esse é um ponto. Que eu acho que no nosso país... Para tirar a pesquisa do laboratório e levar ela para o campo efetivamente. Para adotar em escala aquela... Então, esse é um dos gargalos que a gente vê que precisa ser melhor trabalhado. Na parceria aí, Embrapa, né, a pesquisa com assistência técnica e o outro ponto que a gente vê, políticas públicas associadas, né? Nesse mês que eu te dei o exemplo, a gente está trabalhando com a questão com o PSR, do seguro, para aquele produtor que está no nível 1, um exemplo, ele vai ter 20% de subvenção. Aquele que já está no nível 2, 25%. No nível 3, então, também precisa do estímulo, porque aí eu falo, não, eu vou querer me manter aqui no nível 3, que eu vou ter uma subvenção maior. Então, tem a parte econômica também. Então, a gente tem que trabalhar, né, com esses vários dimensões, né, para estimular que o produtor... Porque, no final das contas, o produtor é aquele que garante, como você falou, né, a segurança alimentar,
né, para o nosso país, mas também aí a gente contribui para o mundo todo. Mas cada vez mais, hoje, o consumidor ele é muito exigente, né? Ele está preocupado com a origem dos alimentos, não só a sustentabilidade, mas com essa rastreabilidade, origem dos alimentos, né? O valor nutricional do que ele está comendo, né? Está mais exigente. Então, a gente precisa também trazer mais transparência nesse processo de produção. Então, quando a gente fala cada vez mais de mostrar esse potencial da agricultura sustentável, não é só para atender o mercado internacional, né, ou de demanda, é também para atender o próprio consumidor, né, que é mais exigente hoje, né, pensando aí em questão de nutrição, saúde, né, tudo isso hoje interligado. Então, a gente tem essa preocupação do ponto de vista da pesquisa e inovação. A gente já está olhando, né, cada vez mais como a gente pode aumentar a produção e a produtividade, mas também garantir a sustentabilidade da agricultura, mas do planeta. Aliás, também. a agricultura os produtores têm falado que dos compromissos assumidos pelo Brasil em relação ao Acordo de Paris, o setor agropecuário é aquele onde houve uma imposição de sacrifícios maiores em relação a essa questão. Eu quero saber da senhora se de fato isso é verdade e diante desse desafio, como vai ser esse processo, quer dizer, olhando 2030, como é que vocês pretendem conduzir esse processo para melhor, para produzir um alimento mais saudável, mais sustentável, com equilíbrio dos recursos naturais. Mas eu vou pedir um tempinho para a senhora, a gente vai fazer um intervalo e logo depois a senhora responde, pode ser? Pode, claro. Maravilha. Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta rapidinho, já já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre produção sustentável. Para isso eu estou recebendo aqui no estúdio a presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a doutora Silvia Masruá, que está aqui comigo. Dando prazer. Doutora Silvia, deixei no bloco anterior aberta aí uma pergunta exatamente a respeito dos desafios que o Brasil tem, já focando agora na COP30, que a gente tem aí em novembro uma grande oportunidade. O setor agropecuário tem afirmado que o acordo que foi feito pelo Brasil de reduzir em 53% a emissão dos gases de efeito de estufa até 2030, imporia sacrifícios maiores ao setor agropecuário do que a outros setores. Queria ver se a senhora concorda com isso e se isso daqui a pouco não é uma boa janela de oportunidade, de repente, para a gente, inclusive, fazer a virada da nossa produção aqui no Brasil ou continuar nesse processo de produção sustentada. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade para a agricultura brasileira, na verdade, eu vejo. A gente tem levantado alguns dados, até porque com a COP30 em novembro, né? Então, desde o ano passado, há um ano e meio atrás, nós na Embrapa começamos a pensar qual seria essa jornada pelo clima para a agricultura brasileira, né? E a gente fez um projeto que a gente desenvolveu aí, que a gente está fazendo seminários nos 6 biomas brasileiros desde maio desse ano, onde a gente tem discutido justamente os desafios e oportunidades para cada bioma, que são realidades diferentes, quando a gente está falando de grãos no centro-oeste do país, se a gente está falando dos sistemas agroflorestais, açaí, produção de açaí na Amazônia, como aproveitar, né, a biodiversidade para agregar valor no sistema. Então, são realidades completamente diferentes. Produção agroindustrial no sul. Agroindustrial no sul, agricultura familiar, tem o leite. Então, assim, hoje a gente tem uma discussão muito grande na Embrapa com as várias cadeias produtivas e as diferentes agriculturas, tanto de desafios, mas também de oportunidades para mostrar e para aumentar essa produção e essa produtividade de maneira sustentável. Só colocar aqui alguns exemplos. Nessa jornada pelo clima, a gente tem identificado, a gente fez 6, né? Já fizemos 4 eventos, a gente vai fazer mais 2, um agora no semiárido brasileiro, para discutir a questão dos desafios da fruticultura irrigada lá e outros desafios que nós temos lá no semiárido. E o próximo, para fechar, em São Paulo, sobre a Mata Atlântica, né? A gente já discutiu Pantanal, Cerrado, Amazônia, Pampa, o último que a gente discutiu, e tem sido bem interessante, porque a gente discute com o setor produtivo, com a academia, a gente tem discutido justamente como a gente pode aproveitar. Primeiro, dados e informações que a gente tem desses 52 anos. Só para pegar um exemplo, nós falamos no outro bloco em relação à integração lavoura-pecuária-floresta. 12 anos de pesquisa sobre integração lavoura-pecuária-floresta, a gente pegou na Embrapa, comparando com a monocultura, só restauração florestal, que a gente estoca 30 quilos de carbono por árvore por ano, enquanto que só com a monocultura 20 quilos
estoca 20 quilos de carbono por árvore por ano. O que quer dizer isso? 30% a mais. Quer dizer, se você usar práticas sustentáveis nas mesmas condições ambientais, né, de solo e clima, adotando as práticas sustentáveis, você consegue 30% a mais. Pecuária de corte de leite, nos últimos 25 anos, trabalhando na Amazônia, né, com um consórcio de gramíneas e leguminosas, a gente percebeu uma redução de emissão de gases de efeito estufa em 36%. Então, eu estou trazendo esses dados para mostrar a oportunidade que a gente tem, né, e para isso a gente criou a Casa da Agricultura Sustentável, né, na Embrapa Amazônia Oriental, que é a nossa unidade de pesquisa lá em Belém, que fica a 1,5 km da onde vai ser a Blue Zone e a Green Zone, a Convenção do Clima, né? Lembrando que a Convenção do Clima ela é para os vários setores da economia, e aí a gente criou a Agrizone, na área da Embrapa. Que é uma área sensacional que eu conheço, inclusive. É uma fazenda de 3 mil hectares, que tem sistema agroflorestal, mas ali a gente está fazendo vitrines físicas para mostrar para o mundo todo que a nossa agricultura é sustentável, sim, que a gente já vem trabalhando. É lógico que nós temos que melhorar isso, pensando cada vez mais, né, de tecnologias para adaptação e mitigação. Nós temos que fazer o nosso dever. Mas a gente quer trazer esses dados, como eu coloquei aqui, e mostrar como a nossa agricultura, a gente tem 2, 3 safras na mesma área. É diferente da agricultura de clima temperado. Então, a gente está fazendo vitrines tecnológicas lá, mas estamos tendo também ambientes para discussão. Nós abrimos um edital para discutir vários pontos da agricultura sustentável, apareceram 400 propostas. Estamos com parceiros como a CNA, Senar, Sebrae, a parceria público-privada, para a gente discutir juntos, né, como a agropecuária brasileira pode, sim, ser uma potência agroambiental. Nós passamos da Revolução Verde, né, que nós somos reconhecidos, mas para a gente ser essa potência agroambiental, nós temos condições, hoje nós temos aí, né, 160 milhões de hectares de pastagem, né, desses 40 milhões de hectares com aptidão agrícola. Nós temos feito esse estudo também, como a gente pode, aí pensando desde a saúde do solo, né, para cada área dessas, né, tem aí, vimos 28 milhões de hectares que tem degradação severa e média, como recuperar isso com as práticas de agricultura regenerativa. Algo, né? Em torno de 17 milhões, né, de hectares de pastagens degradadas, se eu não estou enganado, esse é mais ou menos o número, né? A gente, na verdade, 28 milhões de hectares a gente consegue trabalhar nos próximos 10 anos, que pode trabalhar. Ou seja, podemos praticamente dobrar a nossa produção sem... Que nós fizemos 50 anos praticamente, né? E nós conseguimos fazer em 10 anos. Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro, pesquisa e inovação, temos que continuar investindo em pesquisa. E como eu falei, desde a genética, as práticas, usando aí as novas tecnologias, biotecnologia, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital. Mas nós temos também que cada vez mais capacitar os produtores rurais e políticas públicas associadas. No segundo leilão que teve do Ecoinvest agora, né, foi bem interessante. A Embrapa desenvolveu os protocolos para dar como base, para seguir, para a recuperação de pastagem, para a conversão dessas áreas dentro do programa Caminho Verde Brasil, liderado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo nosso ministro Carlos Fabro. A Embrapa participou do comitê técnico para levantar quais são esses protocolos mínimos que a gente tem que ter, né, pensando aí desde as práticas de manejo, para a recuperação, desde a saúde do solo, o que a gente tem que fazer, né, para a conversão dessas áreas. E a gente teve a surpresa, né, a grata surpresa que a gente esperava 6 bilhões de apoio aí, de financiamento privado, vieram 30 bilhões nesse segundo leilão. Justamente esse papel que a gente não está fazendo uma proposta, né, de melhorar, a gente tem dados, informações baseados em dados científicos, né, de resultados de pesquisa que a gente está trazendo para ser um referencial, né, para esse financiamento, mas também para monitoramento. Agora Deixa eu pegar esse número, presidente. Desculpa, 30 bilhões para financiamento. O que dá para fazer com esse recurso enquanto... É para estimular, né, os produtores rurais para a recuperação dessas áreas, Via BNDES, financiamento. Via financiamento, para eles recuperarem, né? E aí, como que os bancos vão utilizar esses protocolos que a Embrapa gera e colocam como guias, vamos dizer assim, né, para que eles possam acompanhar, né, aqueles produtores que estão
que estão se credenciando. Se convertendo, vamos dizer, se tem intenção de converter a produção. Então, tem os índices, os critérios, mas também temos índices para monitoramento disso. Como que a gente vai acompanhar esse monitoramento para subsidiar também aí a política pública. Pelos números e as planilhas que vocês têm, quais as regiões que hoje a gente poderia dizer estão mais próximos de atingir as metas? É muito diversificado, eu vou te dizer, porque você tem desafios na região do Centro-Oeste ali, bastante, mas você vai para Minas Gerais, São Paulo também, tem grande oportunidade de recuperação de áreas. A gente está falando de biomas distintos, né? De realidades econômicas, sociais, políticas, muitas vezes distintas também. Conduzir a política pública no sentido da pesquisa agropecuária eu imagino deva exigir uma visão muito mais holística do ponto de vista da aplicação dessa pesquisa, olhando para a nossa realidade nacional, que nós não temos, na verdade, um país com uma planificação. Eu falei agora há pouco, 6 biomas, realidades distintas do Sul, do Norte e do Nordeste. Essa diversidade é um dos segredos do Brasil. É isso que a senhora fala, que é a janela que a gente pode ter de oportunidades. Por quê? E outro, o que eu costumo dizer também, que me chama muita atenção, né? Eu tenho 35 anos de Embrapa aí nessa caminhada e eu observo bastante. A gente fala muito da agricultura baseada em ciência, é essencial e tem que investir cada vez mais em pesquisa, esse é um diferencial. Mas a política pública associada e baseada no que a gente gera da pesquisa é também um diferencial do Brasil, porque isso não é uma política, a política pública está embasada no resultado da pesquisa. E esse tem sido um novo, vamos dizer assim, a Embrapa ela não faz política pública, quem faz são os ministérios, é o executivo, mas a gente dá dados, informações dos resultados das nossas pesquisas que ajudam a orientar, dão subsídios para as políticas públicas. E isso tem sido um diferencial, inclusive para o Brasil, né, no mundo todo, tanto que quando a gente vai para o mundo todo, fala, nossa, a Embrapa tem uma credibilidade, chama até da NASA brasileira, né, que ajudou, mas por quê? Porque o Brasil trouxe isso, que é os produtores, e eu costumo dizer, a gente só chegou até aqui também porque os produtores rurais, eles são empreendedores, eles trazem as demandas, mas eles ajudam a validar as tecnologias, eles são parceiros nisso, por isso que a gente tem trabalhado cada vez mais com o setor produtivo para estimular, né, investir também em pesquisa e inovação, né, o setor produtivo, o setor privado, né, porque hoje a gente tem muito investimento do setor público, veio até aqui, mas cada vez mais, hoje, o setor privado, né, o agro, que se encontra hoje e é reconhecido aí como o primeiro produtor de soja, o ano passado passamos a ser o primeiro exportador de algodão, tudo mais, isso daí hoje tem condições de também trazer as demandas, mas também ajudar impulsionar mais a pesquisa e a inovação no nosso país. Então, tem sido algo assim, gratificante discutir com o setor, né, eles trazerem demandas, mas ter esse reconhecimento deles que precisamos também de maior investimento do setor privado para a gente impulsionar a agricultura sustentável no nosso país. Eu quero pegar um ponto que a senhora falou lá no início, porque a Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, começou a fazer um trabalho de divulgação do bioinsumo brasileiro. Uhum. Eu sei que talvez este foco da pesquisa, esse é um dos principais, das principais prioridades talvez que vocês estejam dando hoje na linha de pesquisa. A senhora inclusive falou a respeito disso, que é a questão da bioeconomia. Uhum. O futuro passa por aí? Passa. A gente tem até inclusive analisado os ativos da Embrapa, né? É lógico que a gente cultivares é um dos ativos que a gente desenvolve, mas a gente tem visto que o portfólio de produtos de base biológica, a demanda tem aumentado cada vez mais e a gente tem investido nisso, na parceria público-privada, né? Lançamos aí o Bioma Fos, né? Que estimula o fosfato aí, um inoculante para estimular o fosfato. A gente tem trabalhado, lançamos o Aurus, um outro produto da parceria público-privada, que é a partir de uma bactéria do mandacaru, né, a gente é um bioestimulante para crescimento de plantas resistente a estresse hídrico. Então, tem diferentes bioinsumos, biofertilizantes. Tem sido porque ele, além de ajudar na questão da redução de custo, muitas vezes, porque ele pode ser complementar ao fertilizante, ao produto sintético, né? Ele ajuda na redução de custos, mas ele também contribui para a conservação do meio ambiente. Então, tem sido, e estudos mostram que o Brasil, comparando com produtores da América do Norte e da Europa, é aquele que já mais utiliza produtos de base biológica.
66% dos produtores brasileiros já usam produtos de base biológica. Então, assim, eu costumo dizer que é uma jornada que a gente tem que trabalhar para essa agricultura sustentável, né? Quando começamos a nossa conversa, eu fiz questão de falar do zoneamento, porque é uma política pública que já está há muitos anos, mas a gente está evoluindo para usar níveis de manejo, a gente está evoluindo para esses protocolos para recuperação de áreas degradadas, aonde a gente quer chegar? Aonde o produtor mais quer. Tudo bem, a gente tem o Código Florestal aí, o mais exigente do mundo. E aonde que a gente vai se beneficiar? Acho que a primeira pergunta sua foi, aonde que a gente tem que trabalhar nessa jornada. O produtor, ele entender que ele trabalhando, adotando as práticas mais sustentáveis, fazendo esse trabalho, daqui a pouco vai ter pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono regulado, na hora que a gente tiver cada vez mais isso introduzido dentro do dia a dia, né, do produtor rural. Então, é essa jornada que a gente faz, do ponto de vista científico, para a gente poder oferecer as tecnologias para adaptação, para mitigação, mas também orientação, né, para que o produtor ele cada vez mais adote essas práticas. Inclusive, é interessante a gente falar a respeito e até um alerta sobre a questão das biofábricas, né? Porque na mesma medida em que pode ser muito benéfica, é preciso ter muito cuidado em relação à utilização desses micro-organismos. A regulamentação hoje desse segmento, na sua opinião, está adequado às práticas Agora mais saiu, seguras? né, a última lei de bioinsumos, eu acho que aí realmente clareou, porque existe mesmo, tem as questões da agricultura familiar, produtor, como vai ter essas biofábricas, juntas cooperativas, uma alternativa, associação de produtores, mas isso é importante, eu acho que a gente avançou muito com a lei de bioinsumos, que foi aprovada no Congresso. Está adequada na sua opinião? Está adequada na minha opinião. Agora, o que a gente tem que avançar cada vez mais é manter atento ao monitoramento disso. Como eu digo, não adianta a gente lançar e começar a introduzir isso e não ter um acompanhamento. Acho que tem que ter um acompanhamento de fiscalização para a gente manter cada vez mais a sustentabilidade. A nossa preocupação é sempre da agricultura ser sustentável e a gente conseguir avançar nisso daí. Agora, a gente é reconhecido disso, né? A nossa pesquisadora, Maria Ângela Hungria, né, que trabalhou lá com a fixação biológica de nitrogênio, com a doutora Joana Doberheim, né, quando criou isso há 40 anos atrás, ela persistiu, né, uma das pesquisadoras, ela não fez nada sozinha, lógico, tem um time da Embrapa que trabalha nessa área de bioprodutos. E o conhecimento é acumulado? É acumulado. E hoje ela é uma pesquisadora reconhecida que ela ganhou o World Food Prize, né, que vai agora em outubro receber isso, esse prêmio, né, que é o Prêmio Nobel da Agricultura, vamos dizer assim. Para a gente é motivo de muito orgulho. Isso ajuda cada vez mais nos motivar, né, que vale a pena investir em pesquisa. Pesquisa é persistente, a gente tem as entregas, tem que ter resiliência para você fazer pesquisa, porque às vezes você tem algumas pesquisas que você entrega em 2 anos, 5, mas tem algumas que vão demorar 20 anos. Né? Mas esse é o segredo da agricultura brasileira. Né? Hoje a gente está falando de bioprodutos, que a Embrapa hoje tem o maior banco patrimônio genético do país, tanto na área vegetal e animal, mas também de micro-organismos, né? Então, esse é um diferencial que a gente foi acumulando durante esses anos, por isso que a gente é referência em agricultura tropical. Muito obrigado pela gentileza. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas sempre é uma ótima oportunidade para a gente voltar e aqui falar mais a respeito dos assuntos. Eu espero que desejo muito sucesso para vocês lá durante a COP30. Tenho certeza que a gente tem muito a mostrar aí para o resto do mundo que a gente pratica nos laboratórios e aplicado nos campos brasileiros. Obrigado pela gentileza da entrevista. Leandro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês na AgroMais. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.